Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Mais uma vez nos reunimos em torno do Evangelho do Cristo, pedindo através das bênçãos que Deus nos concede diariamente, que possamos, ao falar do tema de hoje, compreendê-lo, que possamos compreender os ensinamentos de Jesus, colocá-los em prática no nosso dia a dia, que possamos fazer da nossa vida um testemunho do Evangelho. Pedimos aos nossos amigos espirituais que se façam presentes, nos intuindo, nos direcionando. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Hoje o nosso tema está no livro O Espírito da Verdade, é um livro ditado por diversos espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O texto que a gente vai trabalhar é o 24, intitulado Caminha Alegremente, que também é o tema do nosso encontro hoje. Então, está baseado na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, onde Paulo disse: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Caminhar alegremente, esse é o nosso tema. Caminhar alegremente é um convite, né, que a gente recebe dos ensinamentos, mas não é uma promessa de ausência de problemas. Caminhar alegremente num mundo onde nós temos tantas dificuldades, é difícil, não é simples, né? Essas raízes de amargura, como Paulo coloca nessa frase, são as nossas rotinas, são os percalços que acontecem no decorrer do nosso dia a dia, né? Os pequenos acontecimentos que vão nos causando perturbações, né? No decorrer do nosso dia, no decorrer da nossa vida. Então, essas raízes de amargura, elas podem surgir de algumas formas, né? Através de um desentendimento familiar, de uma palavra mal interpretada, né? Num problema, numa injustiça que acontece de repente no seu âmbito profissional, uma expectativa frustrada, né? São pequenos acontecimentos que muitas vezes vão causando mágoa, vão causando, que às vezes parece pequenininho, né? Você fica magoado com alguma coisa, essa mágoa começa pequena, mas ela vai crescendo silenciosamente, ela vai crescendo dentro da gente, né? Dentro da nossa vida, e vai roubando a nossa paz, vai roubando a nossa alegria de viver. Quando a doutrina nos fala que somos responsáveis pelo sentimento que cultivamos, por tudo aquilo que nos rodeia, né? Nós emanamos aquilo que temos dentro de nós, é importante lembrar que quando estamos por muito tempo amargurados, por muito tempo magoados, o que vive em torno de nós é a amargura, é a mágoa, são esses sentimentos que trazem peso para a nossa rotina, né? E caminhar alegremente é um convite para a leveza.
Kardec já falou, né? É claro que a gente está num processo evolutivo, num processo de melhoria. Muitas vezes a gente não consegue estar feliz, estar alegre, né? Até por conta das coisas que acontecem. Mas Kardec falou no Evangelho segundo o Espiritismo que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más tendências, as más inclinações. Então, toda vez que por algum motivo eu me deixo levar por essas questões de amargura, eu preciso fazer um esforço, preciso fazer este movimento de sair dessa situação, sair dessa vibração e tentar encontrar leveza nas dificuldades, nas dores, né? Sabemos que tudo que nos é dado a passar nessa vida existe um porquê, existe uma razão, faz parte da nossa compreensão como espíritos imortais, né? Compreender que tudo que passamos existe um porquê, existe uma necessidade, né? Então a mágoa, esse ressentimento, essas raízes de amargura, ela nos deixa impaciente, né? Isso sempre tem uma pontinha de orgulho nessas situações, e esse orgulho, ele nos impede de pedir o perdão, e o perdão é uma das formas libertadoras, né? Da gente sair deste peso, né? Muitos acham que o perdão é o presente para o outro. Não, o perdão é presente para aquele que está querendo se ver mais leve, se ver livre desses sentimentos que tornam o nosso caminho mais pesado do que realmente ele precisa ser, né? Uma outra referência que temos na lição de hoje é a passagem que está em Marcos, capítulo 10, versículo 14, onde Jesus disse: "Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus." E o que a criança simboliza nisso, né? Qual é o significado da criança nesse caminhar alegremente? É a simplicidade, é a confiança, é a capacidade de recomeçar, né? Uma criança, quando ela está aprendendo alguma coisa, ela não está errando, ela está no processo de aprendizado. Então, se ela está aprendendo a andar, ela cai, ela não vai ser penalizada por isso, um adulto não vai puni-la por isso, né? Ela vai chorar, mas ela vai se recompor e vai continuar tentando, porque é da lei, né? Que ela aprenda a andar. Então ela vai deixar aquilo para trás e vai continuar de novo, vai brincar, vai esquecer, não vai guardar este peso porque errou tentando fazer alguma coisa, né? Então a criança simboliza isso, né? Caminhar alegremente é resgatar essa postura espiritual de leveza, né? De aprender a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os caminhos que nos aguardam, né? Muitas vezes a gente fica em algumas situações que surgem as dúvidas, surgem a falta de confiança, e caminhar alegremente é retomar esta confiança, né? É acreditar que estamos num caminho, estamos passando por determinadas situações e que essas situações de alguma maneira vão nos levar a algum tipo de aprendizado. Essas amarguras, às vezes, elas podem nos trazer dores, nos trazer e elas podem vir através de questões muito simples, né?
e aceitar essas questões, aceitar esses nãos que a vida nos dá, né? Os imprevistos que surgem, entender que cada coisa tem o seu tempo para acontecer, essas atitudes que vão acontecer no decorrer da nossa jornada, elas precisam ser entendidas, ser compreendidas com essa leveza, com essa simplicidade de que o que nos acontece não é um castigo, não é uma penalização, mas o não é necessário, os imprevistos vão acontecer, tudo tem o seu tempo para acontecer, não é no nosso tempo. Né? Não, a gente, muitas vezes aquilo que a gente quer nem acontece, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Emmanuel, né, ele fala que a alegria não é a ausência de sofrimento, mas a certeza de que tudo coopera para o bem. Vai haver dificuldades, vão haver dores, vão haver sofrimentos, vão haver momentos que a gente se sente perdido, triste, né? Há muitos momentos que nos sentimos tristes, mas devem ser momentos, não podem ser constantes, não podem durar por muito tempo, né? Se estivermos num processo de tristeza, num processo por muito tempo, é importante buscar ajuda, né? Estamos aí já estamos em fevereiro, mas acabamos de passar pelo janeiro branco, que é uma campanha que fala muito sobre essa questão da saúde mental. Então, a saúde mental, ela é necessário essa atenção para que a gente não adoeça, né? Então, perceber, se estamos num processo de tristeza por muito tempo, é necessário buscar ajuda, e a ajuda existe, procure, não deixe, né? Não ache que é frescura, não ache que infelizmente a doença mental está aí, os quadros de depressão, de angústias, mas há tratamento. Então procurem ajuda. E nos fortaleçamos na fé, né? Na certeza de que cada prova tem um propósito educativo, né? Quando a gente passa a ter essa visão que a doutrina espírita nos dá de forma tão clara, o nosso olhar muda, a nossa compreensão das coisas do cotidiano, elas devem mudar, precisam mudar, né? Então, o trânsito pesado, o caos que vivemos todos os dias, deixa de ser motivo de irritação e passa a ser uma oportunidade da prática da paciência. Não é isso que a gente pede? Me dê paciência? Então, é a oportunidade. Aquela dificuldade financeira, né, pode se transformar em um aprendizado sobre a simplicidade, a confiança, como é possível viver com menos, como é possível viver de uma forma mais simples, né? Um conflito, uma dificuldade no lar, pode ser a chance de exercitar o perdão. Então, mudar o olhar das coisas, né? Mudar o olhar daquilo que passa a ser não um peso, mas a oportunidade de crescimento, torna o caminho mais leve, né? Mais fácil de ser seguido. Então, como eu falei, somos espíritos imortais, estamos vivendo, né, mais uma experiência temporária na matéria. Então, relativizar os problemas, entender que nenhuma dor, nenhuma dificuldade é eterna, isso faz com que se torne mais alegre, né? Alegria, que é outra
coisa que precisamos desmistificar, não é uma constante, né? A alegria, a felicidade, eles são momentos e temos que ter olhos de ver esses momentos para passar por eles, né? Entender que às vezes um momento com um familiar, um momento com a família, um jantar onde está aquele alvoroço, todo mundo falando ao mesmo tempo, são momentos de alegria, são momentos que tornam a nossa vida mais leve, né? Precisamos ter olhos de ver estes momentos, aproveitar essas oportunidades e tentar deixar esses pesos, né? Essas amarguras, essas raízes de amargura que vão surgir. Sempre há aquele momento que houve uma discussão, aquele momento que houve um desentendimento, algo que nos perturbe o dia, mas isso não pode ser guardado dentro, né, de nós, e isso não pode se tornar um peso, né, ficar ali remoendo, como os antigos dizem, né, a gente não pode ficar remoendo isso. Então, o perdão, ele faz parte desse processo. Então, fica aí o nosso convite, desculpa, fica o convite, né, pra gente caminhar mais alegremente, pra gente se libertar dessas amarguras, dessas dores, fazer com que elas tenham um propósito, cultivar a simplicidade, né, a simplicidade que o Cristo fala dos pequeninos, e confiar sempre na justiça e na misericórdia divina, lembrar que não há nada fora do lugar e que quando aprendemos algo com a dor, com a dificuldade, significa que ela teve um propósito e que valeu a pena. É isso. Que Deus nos abençoe, que possamos ter esta visão, né? Este olhar diferente das coisas, enxergar a oportunidade de melhoria, a oportunidade de nos tornarmos espíritos melhores. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um ótimo domingo, que a paz de Jesus esteja presente em todos os lares, em todas as vidas, nos dando sempre o apoio, né, para passar pelas dificuldades. Que a espiritualidade amiga possa nos envolver, nossa gratidão por estarem sempre conosco. Que Deus nos abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.